dia, sexto ano. Hoje nós vamos para a nossa aula de número 9. Vamos trabalhar no nosso livro de gramática, tá? Hoje o Arthur tá aqui com a gente, que ele quer aprender um pouquinho mais. Vamos lá, da página 16 até a página 23. Abra o seu livro de gramática. Bom, o que é a língua e o que é a gramática, tá? Certamente você já ouviu dizer, né, ou mesmo acredita que a língua portuguesa é muito difícil, tá? Na verdade, você e seus colegas são capazes, não é, de falar sobre os mais variados temas e conseguem se entender. Isso só acontece porque todos nós possuímos um grande domínio da língua portuguesa, não é? E esse domínio significa, entre outras coisas, domínio de palavras, isso é, de um vocabulário, tá? Que nada mais é do que um conjunto de símbolos. Quando nós utilizamos esses símbolos, tá? Para interagir com outros, né? Nós acabamos expressando as nossas ideias, não é? Defendendo as nossas opiniões, fazendo perguntas, não é? Cantando. Mas esses símbolos, eles não são ditos escritos de qualquer modo, tá? Quando nós utilizamos, nós seguimos as regras de funcionamento. Essas regras contribuem para o sucesso da nossa comunicação. Como dissemos, as palavras símbolos, tá, são organizadas de acordo com leis de funcionamento, tá bom? Para entender a importância, nós vamos observar essa análise aqui abaixo. Se eu fosse esse criminoso, passaria a noite em claro. Eu, se criminoso esse fosse, passaria a noite a claro. Nós podemos afirmar que tanto em um, tá, quanto em dois, nós temos essa sequência, tá bom? Formadas por palavras da nossa língua. No entanto, apenas a sequência 1 nos permite essa compreensão. Por que será? Porque na sequência 2, né, claramente você observa que as palavras estão fora de ordem. Na sequência 1, você compreende com bastante facilidade porque as palavras estão em ordem, tá? Essa ordenação das palavras, portanto, é fundamental para dar produção de sentido. Outra regra de funcionamento interessante diz que algumas palavras elas devem se combinar, não é? Por exemplo, na frase 1, o menino utilizou a palavra esse, não essa, para combiná-la com criminoso, tá? Esse criminoso é diferente de essa criminosa. Já outra regra diz que as palavras, não é, como a, podem ser empregadas antes de à noite, por exemplo, mas nunca antes de eu. Essas são apenas algumas das regras de funcionamento da nossa língua, tá? O mais interessante é que quando nos comunicamos, nós seguimos todas elas sem perceber, porque nós já temos essa convivência, tá bom? A língua é, portanto, um sistema de símbolos, não é, de leis de funcionamento, que utilizamos para interagir uns com os outros. E essas leis são o que chamamos de gramática, tá? Por isso, sempre que nos expressamos, nós utilizamos essas regras gramaticais, mesmo sem perceber. Seria impossível nos comunicarmos sem seguir nenhuma regra. Mas a língua não é somente a sua gramática. A gramática é apenas uma parte dela. Para compreendermos um texto, por exemplo, vários fatores nos ajudam. Um deles, sem dúvida, muito importante, não é? É o nosso conhecimento de mundo, a nossa experiência. Acabei de citar lá em cima para você, né? A nossa vivência. Foi esse conhecimento que nos ajudou a perceber o humor dos quadrinhos da página 16, tá? Já nos primeiros anos de infância, né? Nos primeiros anos da infância, nós passamos um domínio grande sobre essas regras de gramáticas da nossa língua, tá? Esse controle que nos permite expressar desejos, intenções, não é? Medos. Tenho sede, estou com fome, quero dormir, tá? Assim, o papel deste livro também da escola é lhe ensinar o que você ainda não sabe. Nós dominamos boa parte da gramática da nossa língua desde a infância, tá? Não se faz sentido pensar que falar português é difícil. Essa ideia equivocada se deve ao fato de que por muitos anos acreditou-se que para saber se expressar bem, uma pessoa deveria saber decoradas todas as regras gramaticais. As pessoas eram obrigadas, não é? Eram obrigadas a decorar todas essas regras gramaticais, tá? E quem não se expressava de acordo, né, com essas regras era considerado ignorante. Como decorar não é uma tarefa muito difícil, era considerada também uma tarefa chata.
Era mais fácil pensar que a língua portuguesa, não é? Era difícil. Uma comparação interessante, não é? Ajudará a esclarecer tudo isso, tá? Olha lá, imagine que a língua é um carro. Para dirigir, não é necessário saber como seu motor funciona, não é? Da mesma forma, para se comunicar com as pessoas, você não precisa saber como funciona exatamente a gramática. Além disso, do mesmo modo que existem os mais variados tipos de carro, existem inúmeras línguas pelo mundo, cada uma com seu motor. Mas cuidado, isso não quer dizer que estudar gramática é uma tarefa desnecessária. Vamos lá? Como a gramática está presente em tudo o que falamos e escrevemos, se conhecermos bem o seu funcionamento, teremos ainda mais possibilidades para nos expressar. E é esse conhecimento que vamos construir juntos ao longo do nosso livro de gramática. Vamos aos exercícios de hoje, da página 20 até a 23. Olha lá, leia o texto. O texto que você vai ler agora é uma fábula, não é atribuída a Êxopo, tá bom? O cão e o pedaço de carne. Você vai fazer a leitura e vai responder as questões da página 21. 5. Leia o texto seguinte e responda as questões. A vaguidão específica, você vai fazer a leitura desse texto e vai responder as questões, não é? Da página ao lado, letra A e letra B. Como vimos, sempre que nos expressamos verbalmente, utilizamos regras gramaticais, aí na questão 6. No entanto, a língua não é somente a sua gramática. Pensando nisso, discuta com os colegas e o professor. Só é possível uma pessoa escrever e falar bem se souber todas as regras da gramática na escola. E aí, o que você acha? Você também pode estar colocando a sua opinião no nosso grupo, tá bom? 7. Você vai ler a tirinha e vai responder as questões a seguir. Olha lá. De que maneira os seres humanos produziam as tintas utilizadas em suas pinturas na pré-história? Letra B. Porque os historiadores definem a arte rupestre como uma forma de expressão extremamente simbólica. Ficam aí as nossas atividades de hoje. Espero que você faça com bastante atenção. Daqui a pouquinho nós vamos para a correção. Tchau, tchau.